Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um tema inédito aqui do canal, pessoal. Como que eu investiria um patrimônio de 100 milhões de reais? Pessoal, é um valor extremamente elevado. Tecnicamente é uma fortuna milionária, mas há uma dúvida entre muitas pessoas de como investe esse dinheiro. Será que com um patrimônio desse tem como ficar bilionário em pouco tempo, tá? Bom, é isso que vamos tratar aqui neste vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar aqui uma estratégia infalível para que vocês ganhem muito dinheiro na Bolsa de Valores, mesmo com pouco dinheiro, hein, pessoal? Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, trabalhar então de como investir esses 100 milhões de reais. Detalhe, pessoal, esses 100 milhões de reais, eles serão investidos integralmente na parte de ações, tá? De uma vez só. Não tem essa de aportar aos poucos, não tem essa de market timing, de reserva de valor, nada. A gente vai supor um cenário onde a gente pegue 100 milhões de reais e aporte de uma vez só em ações, tá? E veja o que vai acontecer daqui a 15 anos, pessoal. Vou fazer duas simulações. Colocar daqui a 10 anos e daqui a 15 anos. Quanto será que este dinheiro, né, se transformaria? Sem aportar mais nada do bolso. Até porque, pessoal, 100 milhões de reais, né, já é ali um patrimônio, tecnicamente, de não ter que fazer absolutamente nada. E seria um patrimônio que traria a independência financeira para muitos brasileiros, tá? Se 1 milhão de reais já é algo interessante, imagina só, pessoal, você investir 100 milhões. Aí sim que de fato aí você tá feito de uma vez por todas, tá? Vamos utilizar um pouco aqui, ó, a calculadora de juros compostos do investidor 10, tá? Vamos supor que esses 100 milhões, vamos trabalhar aqui em 3 cenários possíveis de rentabilidade e de tempo, tá? Você investiu 100 milhões, não vai aportar mais nada do bolso e você vai conseguir 15% ao ano de rentabilidade durante aqui 15 anos no tempo. Então, daqui a 15 anos, você teria, tá, um patrimônio de 813 milhões de reais, sem fazer absolutamente mais nada aqui na sua trajetória, tá? Apenas esperando 15 anos com uma taxa de 15% ao ano. E aí, pessoal, colocando aqui uma rentabilidade um pouquinho maior, 20% ao ano, você selecionando uma carteira de ações muito bem construída, com boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços, a expectativa é que você consiga uma rentabilidade pelo menos ali próxima de 20% ao ano. E em 15 anos, tá? Isso se transformaria em 1,5 bilhão de reais. Então você chegaria de fato a ser bilionário ou bilionária, tá? Consequentemente, 20% ao ano já é uma rentabilidade que multiplica esse dinheiro em um nível bem expressivo. Agora, colocando uma rentabilidade mais ambiciosa, colocando aqui 29% ao ano, que foi a rentabilidade do mega investidor Peter Lynch. Colocando isso aqui em 10 anos, em 15 anos, né, você vai ter 4,5 bilhões de reais. E em 10 anos no tempo, tá, você chegaria a um patrimônio de 1,2 bilhão de reais. Então perceba que de qualquer forma, em 10 a 15 anos você vai se tornar bilionário, até mesmo com uma rentabilidade mais reduzida. E 20 anos então, garantido que você se torna uma pessoa bilionária. Mas por quê, pessoal? Porque é um recurso substancial. É claro que dá para trabalhar essa conta com menos recurso. Com 10, com 1 milhão, com 100 mil, não interessa quanto você esteja. O cálculo ele é sempre o mesmo. A diferença é o volume de tempo e o seu objetivo. E o quanto de renda que você quer ter para viver a sua vida. Ou seja, Pablo, eu quero ter uma renda de 10 mil por mês. Então você precisa acumular pelo menos 2 milhões.
Para que você tenha uma segurança de usar parcialmente uma quantidade dos seus rendimentos e a outra você continuar reinvestindo para continuar ganhando da inflação. É esse pensamento que a gente precisa ter. E 100 milhões foi apenas aqui simulação, né? Para que vocês tenham uma ideia que para investir grande capital é até mais difícil do que investir um capital pequeno, pessoal. E aí, a estratégia aqui do vídeo, eu montei uma carteira aqui de simulação no Investidor 10 e eu coloquei 8 empresas nessa carteira. Eu acredito que com 100 milhões, tá? Você já consegue ter uma diversificação um pouquinho maior na carteira, mas perceba que mesmo assim eu estou adepto à estratégia de concentrar em pouquíssimas empresas esses 100 milhões de reais. Mesmo assim, 8 ativos bem diversificados, eu já acho bastante interessante, tá? As 8 empresas que eu coloquei aqui na carteira foi, em primeiro lugar, Banco do Brasil, 1 milhão de ações, um preço médio de R$ 20,62, o preço de tela. Até porque a gente não tem essa opção de, consequentemente, ir aportando aos poucos. É uma vez só, tá? Depois eu coloquei BB Seguridade, representa 10% da carteira, 312 mil ações aqui da empresa. BR Partners, tá? Uma small cap, 7% da carteira, 448 mil ações, 7,2 milhões de capital. Caixa Seguridade, 10,1 milhões aqui de reais, representa 10% da carteira, 720 mil ações da empresa. Banco Itaú, 20,8 milhões de patrimônio, 20% da carteira, preço médio R$ 33. Isso aqui olhando numa lupa de longo prazo. Klabin, né? 10% da carteira, basicamente 2,8 milhões de ações, capital alocado 10,6 milhões de reais. Petrobras, coloquei 10% da carteira, 10 milhões de reais e quantidade de ações de 334 mil, tá? E por último, Vale, R$ 55, 10 milhões de patrimônio e 10,25% aqui em Vale. Perceba que essa carteira está bem diversificada, com uma alocação sem exagerar em um único ativo, tá? Ou seja, claro, exceto aqui no Banco do Brasil e Itaú, a gente tem uma posição mais elevada, mas por serem empresas muito sólidas, a gente pode ter essa concentração um pouquinho maior. Mas perceba que o restante está diversificado em seguradoras, né? Em papel e commodities. Então, faltou energia, mas energia eu não coloquei porque o setor está muito bem precificado. É difícil de encontrar aqui empresas para conseguir uma rentabilidade muito elevada no setor de energia no atual momento. O bom é que com os dividendos que essa carteira for rendendo, você consegue, obviamente, comprar uma ação de energia acumulando. Por exemplo, aqui, ó, finge que a Taesa cai de preço lá para os 25, 23 reais, tá? Tecnicamente, 1%, ó, nós colocarmos aqui 100 milhões mais, né? A rentabilidade anual dessa carteira em dividendos, que pode ficar em 10%, você já ganha mais 10 milhões de reais. Aí, com esses novos dividendos aqui, ó, que vão ser, né, 10 milhões dividido por 12, você vai ganhar uma média de 833 mil por mês. Aí você vai pegando esse dividendo, né, consequentemente 10 milhões e você compra uma Taesa. Você junta um dividendo desse o ano todo. Claro, você tira ali para você viver, que seja 2 milhões, você vai usar aí para você curtir sua vida, fazer o que você quiser. E os 8 milhões você compra uma nova empresa, uma Taesa por um preço ali de 27, por exemplo. Você já compra mais 296 mil ações aqui. Então, somente com os dividendos que essas ações forem te pagando, você já vai conseguindo comprar outras oportunidades, tá? A primeira empresa que eu coloquei foi o Banco do Brasil, 20%. Por que que eu fiz isso, tá? Banco excelente pagador de proventos, o seu objetivo é receber renda. E o dividendo a gente já viu que é um fator que gera muito valor para o acionista. O dividendo de Banco do Brasil nos últimos 10 anos cresceu acima da inflação, consequentemente você vai ter sempre repasse de dividendos com o Banco do Brasil, né? Governo ali que depende, né, consequentemente do Estado, o Estado precisa do Banco do Brasil para receber dividendos. Cresceu uma média de 10% ao ano, tá? No longo prazo, e hoje está cotado por múltiplos baixos, negociando em um preço sobre valor patrimonial de 0,65, mais de potencial de 50% de alta para chegar no preço justo, e temos aqui um PL atual de aproximadamente 5 vezes, quando a gente pega a projeção de lucro, né? Então, é uma ação barata e que também tem um bom potencial de pagamento de dividendos, tá? Vamos utilizar apenas um indicador nesse vídeo, 22,5, que é o múltiplo do Graham, tá? Hoje o Banco do Brasil teria um potencial de apreciação na sua carteira de mais ou menos até os R$ 51, o que dividido por 20 temos um potencial de alta nas ações de 155%, que já transformaria esses 20 milhões em 40 milhões apenas com valorização, fora os dividendos que podem serem pagos. Segunda posição da sua carteira, BB Seguridade, empresa também boa pagadora de proventos, gerou valor para o acionista. Setor de seguros,
cresce a uma taxa média de 10% ao ano, então já traz para você ali uma perenidade muito interessante na sua carteira. E está barata, negociando aqui por 7 vezes de preço-lucro, a média da empresa é negociar em 12 vezes, tá? Apenas para ela atingir a média de negociação dela, já teríamos uma alta de 71%, que já poderia multiplicar o seu dinheiro e muito na sua carteira, fora também bons pagamentos de proventos que a BB Seguridade poderia te pagar. Terceira ação aqui da lista, pessoal, Banco Itaú. Itaú Unibanco também, tá? Bons dividendos que podem serem pagos, o banco segue barato para negociar no seu preço histórico de preço-lucro uma valorização. A média 14, divide por 8, potencial de alta de 75%, fora também, consequentemente, os dividendos que podem serem pagos para você no médio e longo prazo, e para quem comprou ações do Banco Itaú desde o Plano Real, conseguiu mais de 20% ao ano de retorno, juntamente com o Banco do Brasil. Banco do Brasil deu um retorno até maior desde o Plano Real, tá, pessoal? Deu um retorno ali de mais de 25% ao ano. Então, só com esses dois grandes bancos aqui, a sua carteira já vai virar um foguete no médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação. Quarta ação aqui da lista, Vale, tá? Vale, entrando aqui um pouco na parte de commodity, você pode ter ali um pouco da empresa, tanto olhando para um ciclo de alta de commodity, que pode pagar volumes grandes de dividendos, quando a gente tem ali um ciclo elevado de alta, fora que a ação hoje está barata, está sendo cotada para um EV/EBITDA abaixo da média, e tem aqui, pela relação preço justo do Graham, a gente percebe hoje que a Vale tem um bom potencial, né? Consequentemente de valorização, porque se a gente utilizar o EBITDA por ação, a empresa tem um EBITDA médio aqui por ano na faixa de 70 bi. A gente divide aqui, né, pela quantidade de ações, temos um EBITDA por ação de 15. Então, preço justo das ações da Vale hoje, considerando os múltiplos atuais, a gente tem o quê? R$ 125 de preço justo, dividido por 55, potencial de alta de 128%, fora os bons proventos que essa empresa pode continuar pagando para você. Quarta ação aqui, pessoal, né? Na verdade, quinta, Petrobras. Petrobras, olhando para os bons dividendos, gerou mais de 1000% de retorno nos últimos 10 anos, pode te pagar de 10 a 15% ao ano nos preços atuais em dividendos, fora o potencial de alta, né? Que utilizando aqui, ó, o múltiplo do Graham, a gente percebe que hoje a Petrobras tem um bom potencial de upside se for precificada pelo seu patamar histórico, R$ 78, dividido aqui por 30, né, temos um potencial de alta de 163% nas ações da Petrobras. Sexta empresa, Caixa Seguridade, também do setor de seguros, mas por que eu coloquei duas seguradoras? Porque, consequentemente, a BB Seguridade está muito atrelada para a parte de seguro rural e seguro, né, prestamista, ou seja, o seguro rural ele é mais cíclico, tem mais risco ali, né, consequentemente de sinistralidade, tem mais risco ali com questão de prêmios, tá? Por estar levemente interligada com o Banco do Brasil, claro, ela não tá muito interligada com o banco, se o banco sofrer, a seguradora tende a sofrer muito menos, mas é bom a gente ter uma seguradora que também tem ali, né, segmento habitacional, porque o segmento habitacional ele cresce com muito mais perenidade do que o rural. Em cenários ali de queda da Selic, então, nem se fala, porque os imóveis tendem a se valorizar e isso tende a atrair compradores para contratar seguros com a Caixa de Seguridade. Então, ela se beneficia dos dois cenários, tanto de uma Selic baixa como uma Selic alta, até mais do que a BB Seguridade. A desvantagem é que ela é mais precificada, mas você pode ter bons dividendos, né? E, consequentemente, com o PL atual da ação, a média da empresa é negociar em 13 a 14 vezes, você pode ter um retorno ali, consequentemente, de valorização, apenas para a ação chegar no seu múltiplo médio em 55% de alta, fora os bons proventos que podem serem pagos para você. Se você está olhando para o longo prazo, a ação pode tirar um retorno muito interessante, muitíssimo mesmo, tá, pessoal? Agora, a próxima ação aqui da lista, as ações da Klabin, pessoal. Klabin também nessa lista muito interessante, tá? Olhando, entrando ali um pouco no setor de papel, você tem uma papeleira na sua carteira, porque o setor de papel e embalagens, ele vem crescendo aqui no Brasil absurdamente, tá? Primeiro com a questão ali da substituição do plástico, né? Por papelão ondulado. A Klabin, ela tá se posicionando muito bem em papelão ondulado. Eu poderia ter colocado Irani, mas eu acredito que por você já possuir uma microcap na carteira, é melhor a gente não colocar tanta microcaps, né? Vamos colocar aqui uma. Se você quisesse correr um risco um pouco maior, você poderia substituir Klabin por Irani, que tem ali uma posição muito mais elevada na parte de papelão ondulado, né? Agora, colocando aqui, ó, hoje a Klabin tem múltiplos baixos. Para a empresa cíclica, a gente gosta de olhar ao contrário. Quanto mais esticado o PL, melhor, porque aí o PL aqui da Klabin no futuro está aqui de 11 vezes, né?
A média da empresa em ciclos de alta fica em 4, então a gente tem um desconto muito interessante olhando para o PL. EV sobre EBITDA na Klabin, a gente vê em 6,8, a média da empresa é negociar em 10. E detalhe que esse EV EBITDA tá ainda menor, pessoal, ainda menor, tá? Porque o EBITDA projetivo aqui da Klabin no futuro está de 9 bilhões, então a empresa ainda está mais barata do que o patamar atual, tá? Pablo, como que a gente calcula o EV sobre EBITDA? Basta pegar o valor da empresa, que é o valor de firma, tá? E vocês dividem o quê? No caso aqui, né, consequentemente, valor de firma, 50 bi, e você divide aqui pelo EBITDA dos 12 meses. Então, você pegando aqui o valor de firma da Klabin, que hoje está na faixa, vamos verificar aqui no investidor 10, está na faixa de 50 bi, né? 50 dividido por 9, EV EBITDA de 5,55. A média da empresa é 10, então somente para ela chegar no EV EBITDA médio, ó, 9 bi de EBITDA, vezes aqui 10 vezes, e descontando a dívida, que fica em 27, o valor de mercado da Klabin hoje deveria ser de 63 bilhões. Dividido por 22, a gente tem um potencial de alta de 186% na cotação. Fora que o dividendo pode continuar sendo pago para você em níveis interessantes, tá? Então hoje é sim uma empresa muito barata. Para quem está olhando para longo prazo, ainda pode ter um bom recebimento de renda. É centenária, né? Nunca vai quebrar. O Brasil sempre vai precisar da Klabin para fazer as suas operações. E por último, temos a Microcap, né? A BR Partners. BR Partners, um banco aqui de investimento que não tem como principal atividade de crédito, já vem reportando um excelente crescimento. Eu acho que é a que mais tem potencial de crescimento rápido aqui na carteira, que eu coloquei de 100 milhões de reais, tá? Perceba que eu coloquei uma posição de 7,2 milhões. Então, BR Partners tem crescido a uma taxa de 20% ao ano, pessoal. Tecnicamente, isso aqui pode trazer um retorno muito grande, fora em dividendos, que ela já tem pago aqui uma média muito boa, tá? Pago aqui uma média de 10 a 9% ao ano, e uma empresa crescendo 20% ao ano anualmente o seu lucro, a gente pode ter um resultado interessante. ROI está de 22% ao ano. Perceba que mesmo num cenário macroeconômico complicado, a BR Partners, né, tem conseguido demonstrar uma eficiência operacional muito acima da média. Por isso que eu decidi colocar na carteira. Agora imagina quando o juro cair, quando a Selic cair. Aí que de fato essa empresa tende a explodir muitas vezes e por consequência te trazer um retorno bem expressivo no longo prazo. Essa daqui foi a carteira de 100 milhões de reais. Pablo, é muito dinheiro. Você pode projetar com menos, 10 milhões, 1 milhão, só que aí essa daqui é minha estratégia, tá, pessoal? Nada é recomendação. Bom, se fosse com menos capital, eu não teria uma diversificação tão grande. Com 10 milhões, eu teria 6 a 7 empresas, tá? Menos. Aí com 1 milhão, eu teria de 4 a 3, de 4 a 5 empresas com 1 milhão. E ali, consequentemente, com 100 mil, eu teria a quantidade de empresas que eu tenho hoje na minha carteira original, que fica ali 3 empresas. Tanto que eu consegui um crescimento bem absurdo na minha carteira nos últimos anos, tá? Desde quando eu comecei, eu consegui mais de 100% de rentabilidade. Pessoal, vocês têm acesso à minha carteira completa em tempo real, quais ações estou comprando, meus aportes, né? Consequentemente aqui, empresas que eu gravo, que eu não gravo na parte pública, lá na parte de membros do canal. Então já se torne membro do canal, não perca mais tempo por R$19,99 por mês, para você ter acesso ao conteúdo de qualidade. Fora que eu postei 2 novos vídeos para membros, sobre aqui o novo aporte que eu fiz na Petrobras e também ações da Cogna. E aí, consequentemente, terá novos vídeos para membros aqui no canal. Então fiquem espertos aí, que a parte de membros só tem a gerar valor para vocês. Pablo, pelo amor de Deus, é muito complicado esses cálculos que você faz. Já entendo, vou me tornar membro do canal, acho muito interessante, mas será que você tem alguma ferramenta que me proporcione praticidade, me proporcione consequentemente, né? No caso, ali, um potencial de retorno maior? É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando, pessoal, da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ou seja, é mais barata do que o preço de uma pizza. Pessoal, vale muito a pena, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, essa planilha atualiza sem que você tenha que fazer nada, sem ter que mover um sequer dedo para que isso aconteça. As mais de 100 ações aqui sofrem alterações automáticas. Por quê? Porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E o mais importante, né? Contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, que conseguiu uma rentabilidade superior a 30% ao ano no longo prazo. Fora que temos aqui também preço teto projetivo. Então, pessoal, aproveitem, tá? Está dado aí para vocês. Mais moleza do que isso, só sopa de minhoca, mamão com açúcar. Queria eu
ter tido uma planilha dessa quando eu estava iniciando a minha jornada. Tá bom, Pablo, onde estará o link para eu adquirir essa belezura? Eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui, consequentemente, na bio do canal. Basta clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você pode me seguir no Instagram e comprar outros produtos caso vocês tenham interesse aqui, consequentemente. E torne-se membro do canal. Outra vantagem também da parte de membros que eu não contei para vocês é que se a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente de forma gratuita para os membros, que hoje esse curso está valendo R$ 2,97 em 12 vezes sem juros, para você ter um conhecimento muito expressivo, tá? E ele será disponibilizado totalmente de forma gratuita, mas só se a parte de membros do canal atingir 500 membros, tá? Eu venho compartilhar esse resultado aqui com vocês e disponibilizo para os membros esse curso totalmente gratuito. Então, pessoal, de fato aqui é uma geração de valor imensa aqui para vocês, tá? Aproveitem essas oportunidades. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês gostam do conteúdo, tá? Até porque eu vou trazer tópicos relevantes iguais para vocês aqui. Eu vou atender o pedido de vocês sempre, pessoal. Vocês são em primeiro lugar, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!